Olá, meus alunos de terceiro ano. É muito bom estar com vocês aqui agora para falar um pouquinho das unidades de medidas de volume, tá bom? Gostaria de falar um pouquinho para vocês delas. Bom, o que é o volume de um corpo? É o espaço que esse corpo ocupa, tá? Todo corpo ele tem um volume e o volume dele é o espaço que ele ocupa. Agora, já que o volume ele pode ser representado numericamente, como é que eu faço a medida, por exemplo, do volume de um corpo, né? Qual seria a ideia que tem por trás da medida de volume de um corpo? Vamos lá. Eu trago aqui para vocês as principais unidades de medida de volume, tá bom? Da esquerda para a direita, da maior unidade até chegar na menor. Vamos lá. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Tá bom? Quando tem esse 3 aqui em cima, né, a gente lê cúbico. Vamos lá. Vou começar com essa unidade aqui. Olha só. Essa unidade aqui é o chamado centímetro cúbico, tá bom? Centímetro cúbico. Vamos lá. Quando a gente diz, por exemplo, que essa caneta, por exemplo, digamos que o volume dela, o espaço que ela ocupe, seja equivalente a 80 centímetros cúbicos. O que é que significa isso? Que o espaço que ela ocupa equivale a 80 unidades dessa, que é o centímetro cúbico. Agora, o que seria um centímetro cúbico? O centímetro cúbico seria um cubo, um pequeno cubo, que ele tem 1 centímetro de altura, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de comprimento. Tá? Tenta imaginar e faz o esforço mental de imaginar um cubozinho. No linguajar vulgar a gente chamaria de dado, tá? Um dadozinho que tem 1 centímetro de altura, 1 de largura e 1 de comprimento. Pois esse dado seria 1 centímetro cúbico, tá bom? O cúbico se refere às 3 unidades, que são altura, largura e comprimento. Então, voltando à caneta, se eu digo que ela tem um volume, que ela ocupa um espaço de 80 centímetros cúbicos, significa que o espaço que ela ocupa equivale a 80 dadinhos desse, tá bom? É um espaço equivalente a 80 dadinhos desse, que eu chamei de centímetro cúbico, tá? Vamos lá. Metro cúbico é a unidade padrão aqui. Todas as outras derivam do metro cúbico, tá? Quando eu digo que o volume de água de uma piscina é de, por exemplo, de 200 metros cúbicos de água, o que é um metro cúbico? Vamos entender aqui. Um metro cúbico seria um cubo, no linguajar popular um dado, que ele tem 1 metro de altura, ele tem 1 metro de largura e 1 metro de comprimento, tá? Então, quando eu digo que o volume de água numa piscina é de 200 metros cúbicos, significa que é água que ocupa um espaço equivalente a 200 dados desse que eu acabei de falar para vocês, um metro cúbico, tá bom? Ok? Vamos lá para maior agora, só para a gente fechar o significado. Quilômetro cúbico. Quilômetro cúbico é usado para medir grandes volumes. Por exemplo, digamos que o volume de água de um lago é de 4 quilômetros cúbicos. Seria um volume suficiente, equivalente a 4 dados daquele, que é o quilômetro cúbico, 4 cubos daquele, tá bom? Vamos agora pensar o que é um quilômetro cúbico. Seria um dado imaginário de 1 quilômetro de altura, 1 quilômetro de largura e 1 quilômetro de comprimento. Tá? Quando eu digo que o volume lá do lago é de 4 quilômetros cúbicos, seria a água que ocupa um espaço equivalente a 4 dados desse, a 4 cubos desse, que é o quilômetro cúbico. Beleza? Tá bom. Vamos lá então. As outras, o raciocínio é equivalente, tá bom? Então a ideia sempre é essa, são cubos, as unidades de medida são cubos, com altura, largura e comprimento. Vamos lá. Todas elas têm uma relação matemática entre elas. Vamos lá, da maior para menor. Vamos lá. O quilômetro cúbico é 1000 vezes maior que o hectômetro cúbico.
o hectômetro cúbico é 1000 vezes maior que o decâmetro cúbico. E assim sucessivamente as outras, tá? O que quer dizer isso? Que cada unidade da esquerda é 1000 vezes maior que a unidade que está à sua direita, tá bom? Cada unidade que está à esquerda é 1000 vezes maior que a unidade que está imediatamente à sua direita. Tá legal? A relação entre elas é de 1000. Uma equivale a 1000 vezes o valor da outra, tá bom? Vindo da esquerda para a direita. Tá legal? É porque eu estou falando isso, é que eu vou precisar na hora de transformar unidades de medidas. Tá? Antes de eu colocar os exemplos, eu só queria fazer uma observação com vocês. Isso aqui. Vamos lá. Observação importante. Quando a gente está medindo o volume de líquido, de recipiente, que pode ser colocado líquido, a gente diz que o recipiente tem uma capacidade. Geralmente essa capacidade ela é medida em litros, tá bom? 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, são unidades equivalentes, tá bom? Então, quando eu falar em litro, o litro é o mesmo decímetro cúbico, tá? O que seria um decímetro cúbico? Seria um cubo que ele tem 1 decímetro de altura, 1 decímetro de largura e 1 de comprimento. Só para ter ideia de tamanho, 1 decímetro equivale a 10 centímetros, tá? Teria uma altura dessa. Então, quando eu falo num decímetro cúbico, seria um cubo com 1 decímetro de altura, 1 de largura e 1 de comprimento. Tá legal? O decímetro cúbico é o mesmo litro. O espaço que um cubo de 1 decímetro ocupa é o espaço equivalente a 1 litro. Tá legal? Muito bem. E também, para a medida de pequenos frascos, principalmente de perfume, usa-se muito ml, né? Vacina, geralmente as medidas são em ml. Os remédios que a gente toma, líquido, geralmente as medidas são dadas em ml. Pois é, olha só. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, tá? Lembra, eu falei do centímetro cúbico anteriormente, né? Então, quando a gente fala no ml, vamos pensar que é o mesmo centímetro cúbico, tá legal? Muito bem. Agora, eu vou colocar uns exemplos para vocês aprenderem a transformar unidades de medidas. Olha só. Vamos colocar uns exemplos aqui. Digamos que eu tenha 0,049 hectômetros cúbicos. Tá? Tenho uma medida lá de volume de 0,049 hectômetro cúbico. E eu queira converter isso, queira transformar isso em metro cúbico. Em metro cúbico, tá? Como é que a gente vai fazer essa conversão? A gente vai se basear na tabela. Esse 1000 ele vai ser muito útil para mim, olha só, vamos lá. A minha medida, o meu volume ele está em hectômetro cúbico, tá? Nessa unidade eu quero jogar para metro cúbico, vamos lá. Eu vamos observar quantas unidades eu vou pular para chegar até em metro cúbico. Vamos lá, eu estou em hectômetro cúbico. Não vai contar aqui, tá? Então tu vem para decâmetro cúbico, tu pula uma unidade. Ao pular uma unidade para a direita, tu já multiplicaria o valor por 1000, tá bom? Aí de decâmetro cúbico para metro cúbico, que é para fechar a minha conversão, de novo eu multiplicaria por 1000. Ou seja, eu pulo uma unidade para a direita, multiplica por 1000. Eu pulo mais uma unidade, multiplica novamente por 1000. O que é que significa isso? Cada multiplicação por 1000 equivale a deslocar, vírgula, 3 casas para a direita, tá? 3 casas para a direita. Então, o que eu vou fazer de modo prático, sem fazer conta nenhuma, é apenas deslocar a vírgula do número. Quantas casas? 6 casas. Por quê? Ao pular uma unidade, já multiplica por 1000, já vai 3 casas. Ao pular mais outra unidade, multiplica novamente por 1000, anda mais 3 casas. Ou seja, o total de casas que eu vou andar são 6 casas para a direita. Então, a partir da vírgula, tu vai deslocar quantas casas? 6 casas para a direita. Aí o valor que tu vai obter já é o valor que está em metro cúbico. Vamos lá então a resposta. Olha só. Vou botar aqui o número, tá? Vou botar ali todinho. Então vamos andar 6 casas. A partir da vírgula, 6 casas para a direita. Então vamos lá. 1, 2, 3. Aí não tem mais casas. O que é que eu vou fazer? Vou completando com zeros.
4, 5 e 6. A vírgula ficaria aqui. Quando eu ando para a direita que eu acrescento zeros, a vírgula não tem necessidade, porque isso vira um número inteiro. Então a vírgula sai daqui para cá. Quando a vírgula desloca para cá, para a direita, esses zeros perdem valor, tá? Então a minha resposta vai ser quanto? 49 mil metros cúbicos, tá bom? Então 0,049 hectômetro cúbico equivale a 49 mil metros cúbicos. Eu não tenho mais espaço no quadro, porque meu quadro é pequeno. Eu vou pedir licença aqui que eu vou apagar esse primeiro exemplo e vou colocar um segundo exemplo aqui. Vamos lá. Digamos que eu tenha a minha medida, vamos lá, deixa eu ler esse número que ele é meio grande aqui, tá? 8.940.000 centímetros cúbicos. Que é o mesmo ml, tá bom? Eu vou até colocar ml aqui. Vamos lá. 8.940.000 ml que eu quero transformar em... Eu quero essa medida em metro cúbico. Em metro cúbico. Vamos lá. Tem que te lembrar da minha observação, eu coloquei bem ali. 1 ml é o mesmo centímetro cúbico. Então o teu valor ele está em centímetro cúbico, em ml. Aí eu quero jogar para metro cúbico. Vamos lá. Agora é da direita para a esquerda. É o inverso do exemplo A, né? Minha medida está aqui, vamos lá. Quando tu anda no sentido inverso, quando tu vem para a direita, tu vai multiplicando por 1000. Quando tu vai para a esquerda, tu vai dividindo por 1000, tá bom? Significa o quê? Vamos lá. ml centímetro cúbico. Quero jogar para metro cúbico. Primeiro eu passo para decímetro cúbico, divide por 1000. E de decímetro cúbico para metro cúbico, para completar a minha conversão, dividiria novamente por 1000. Ou seja, são duas divisões por 1000. Cada divisão por 1000 equivale a andar a vírgula 3 casas para a esquerda, tá bom? Ok? Então, se são duas divisões por 1000, são duas unidades, eu vou pular quantas casas? 6. 6 casas para a esquerda. Número inteiro, a vírgula estaria aqui. Aí você vai deslocar as 6 casas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula viria para cá. Então vai dar como a tua resposta? Olha só. 8,94 metros cúbicos. Esses zeros, quando desloca a vírgula para cá, os zeros finais à direita de vírgula, eles perdem valor. Não precisa você colocá-los, tá? Eles são eliminados. Então essa seria a minha resposta. Tá bom? Tá aqui um pouquinho das unidades de medida de volume. Espero que vocês olhem o vídeo, assistam. E se tiverem dúvida, me enviem, tá? Se houver necessidade, eu faço mais vídeos exemplificando. Tá bom? Um abraço aí, tá? Fiquem com Deus. Espero que todos estejam bem. Valeu!